Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos aqui o Poder Expresso. Já chamo Natália Fruê para falar de Bolsonaro na campanha do Nunes. Natália, sua apuração, oportunismo, esse ato de Bolsonaro na campanha do Nunes foi visto, foi isso que os aliados ali do prefeito, afinal de contas, essa eleição é a eleição que Nunes é muito favorito. Esse evento de última hora aí na reta final pegou mal aí, conta tudo pra gente. Muito obrigado pela presença, Natália. Oi, Léo, boa tarde para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Então, faltam 5 dias para o segundo turno. O ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram vários apelos no primeiro turno para que ele viesse naquele momento mais tenso para a campanha de Ricardo Nunes, em que os trackings, que são aqueles levantamentos internos que os partidos fazem, mostravam um avanço do autodenominado ex-coach Pablo Marçal no eleitorado, naquelas pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. E aí, naquele momento, o Bolsonaro não veio. Então, hoje, quando a gente chegou nesse evento que a gente está vendo as imagens lá, a gente chegou bem cedo e havia já parte dos assessores e quem está trabalhando na campanha, e eu ouvi de pelo menos 3 pessoas essa reclamação. Quer dizer, Bolsonaro não veio quando precisava e vem agora em que Ricardo Nunes, pelas pesquisas eleitorais, ele tem uma vantagem confortável pelas pesquisas, né? Mostra aí, as pesquisas mostram o atual prefeito com 52%, 53%, e que agora, então, essa vinda de Bolsonaro, ela foi questionada por muitos assessores, até porque há uma leitura na campanha do MDBista, eles sabem disso, que Ricardo Nunes, no primeiro turno, enquanto que Pablo Marçal teve lá 28% dos votos, e esses votos, eles acreditam que são votos de pessoas, apoiadores muito identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes teve 29,4% dos votos de eleitores que pelas sessões eleitorais, a gente sabe que eram sessões eleitorais em que a ex-prefeita Marta Suplicy, o próprio presidente Lula, eles naturalmente, pelo mapa das últimas eleições, seja 2022, seja 2020 ou início dos anos 2000, em que o Partido dos Trabalhadores tinha boa votação. Então, a avaliação, havia um temor, inclusive, da campanha de Ricardo Nunes, de agora essa imagem de Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro ser usada pelo adversário Guilherme Boulos para dizer que Nunes é Bolsonaro. Isso já está sendo feito, porque o deputado federal Guilherme Boulos, que está disputando o pleito aqui no segundo turno, ele marcou um almoço também, porque esse ato foi um almoço com empresários e com a militância, mas um almoço com a população de rua. E aí começou a criticar a postura de Ricardo Nunes por trazer Bolsonaro para esse palanque junto com o ex-presidente Michel Temer. Então, sim, causou um constrangimento. E aí eu vou trazer uma apuração aqui, Léo, que você vai entender bem, aí quem é de Brasília vai entender bem do que a gente está falando. O Carlos Marum, ex-deputado, foi ministro palaciano do presidente Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, e ele estava no almoço. E aí eu mandei para ele, eu perguntei para ele via WhatsApp, porque a gente ficou num cercadinho, a gente não pôde se aproximar, sobre essa reclamação que eu estava ouvindo desses assessores de Ricardo Nunes. E aí ele me respondeu em on, ou seja, ele sabia que ia ser publicado e dado o nome dele como responsável por essa mensagem. Ele disse que reconheceu que seria melhor se o ex-presidente tivesse vindo antes, mas, segundo o Carlos Marum, trata-se de uma liderança incontestável e é positivo que ele tenha vindo agora. E aí ele terminou a mensagem que ele me mandou assim: antes tarde do que nunca, Léo. Muito bem, Natália. E me conta uma coisa, como é que está a expectativa? O Boulos, nas críticas ao Nunes, ele tem dito o seguinte: olha, tem que ir com calma, porque a eleição não está, né? Quem fica em cima do salto, né? Acaba tendo dificuldade, né? Já subiu no salto aí de prefeito reeleito. Mas como é que estava o clima hoje nesse evento, dada as últimas pesquisas que mostram uma vantagem com teste do Ricardo Nunes em relação a Guilherme Boulos? Então, Léo, ficou muito claro que a ordem na campanha de Ricardo Nunes é
descer desse salto, quem tiver com salto alto, que desça do salto, porque eleição só se ganha no dia. E aí o ex-presidente Michel Temer, ele chegou a fazer um relato de que ele vai ter um compromisso fora aqui de São Paulo, foi convidado para uma palestra fora de São Paulo e que ele teria que embarcar no domingo, segundo turno, dia 27. E aí, então, ele disse que ele poderia ir nesse compromisso, só que só depois de votar, dizendo há um temor aí sobre abstenções, indecisos. Então, assim, o apelo que foi feito por parte do prefeito Ricardo Nunes é que para as pessoas não confiarem nessa vantagem, para que quem quiser viajar, né, está planejando uma viagem, está planejando passar o final de semana fora de São Paulo, que faça isso em outro momento e não agora, porque cada voto importa. Esse foi, né, o tom dos discursos desse evento há 5 dias do segundo turno. E aí chama atenção também uma coisa que dá para a gente abordar, Léo, é a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente sumiu aquele Bolsonaro em que ia para o palanque e falava contra comunismo, falava de Venezuela, desapareceu esse Bolsonaro. Apareceu um Bolsonaro muito contido, um Bolsonaro que falou pouco tempo nesse palanque e que depois, quando foi para conversar com os jornalistas, respondeu a várias perguntas, voltou a dizer, porque lá pelas tantas, o ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação lá do Palácio Planalto no governo de Bolsonaro, e ele que ajudou a organizar esse evento junto com o governador Tarcísio de Freitas, ele, quando começa o evento, ele diz assim, aqui nós estamos construindo a chapa de 2026. E aí, nesse quebra-queixo que o ex-presidente deu depois, eu perguntei a Bolsonaro, quem seria, numa possível chapa presidencial, quem é quem nessa chapa presidencial? E aí ele disse que ele é o candidato, e aí a gente questionou, o senhor está inelegível com o caso da embaixada, quando o ex-presidente convidou embaixadores para atacar o sistema de votação brasileiro, ele acabou condenado, está inelegível por 8 anos no Tribunal Superior Eleitoral. E aí o ex-presidente, ele de novo repetiu que acredita que pode ter uma reversão dessa decisão. Em Brasília, quando a gente conversa com o ministro do Supremo, ministro da Corte Eleitoral, todos dizem que isso é pouco provável que aconteça. A defesa de Bolsonaro, inclusive, ingressou já com recurso, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, para tentar reverter isso, mas é pouco provável que aconteça. O que pode acontecer, Léo, o que está se desenhando, é que Bolsonaro mantenha esse discurso até próximo de 2026, e aí depois vai passar esse capital político para alguém. Esse alguém pode ser Tarcísio de Freitas, pode ser, tudo vai depender do cenário político daqui 1 ano e 2 meses, que é quando a gente vai estar nesse debate sobre quem vai estar com quem na eleição presidencial, Léo. Pois é, Natália, a preço de hoje é impossível que isso aconteça, que Bolsonaro ganhe um carimbo ali de elegível e que se reverta essa decisão. Isso é a preço de hoje. Nesse momento, a gente está final de outubro de 2024, não existe nenhuma formação de blocos ou coisa parecida aqui em Brasília, você sabe muito bem disso, para que se reverta essa questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que ele fala ali é para o futuro. Agora, é claro que é um discurso, Natália, e também você sabe muito bem disso, que é o seguinte, Bolsonaro precisa manter esse discurso de que vai disputar para que ele não se esvazie ainda mais, porque você vai dizer, não, Bolsonaro é um cabo eleitoral, Bolsonaro tem voto? Tem muito voto, é incontestável isso, Bolsonaro é uma força política nesse país, mas já viu, no primeiro turno, essa divisão entre a própria direita, no caso do Massal. E muito também por conta desse enfraquecimento do Bolsonaro na medida que ele está condenado e não vai disputar a eleição de 2026. Então os aliados de Bolsonaro, todas as vezes que se conversa, dizem, a gente vai reverter. Claro que também é uma estratégia aí, porque a preço de hoje não existe nenhuma movimentação dentro de tribunais superiores ou mesmo de movimentos políticos mais efetivos para que isso aconteça, não, Natália?
Exatamente. Tem uma outra questão, Léo, porque quando a gente conversa com assessores, com integrantes do PL, eles sempre comparam com o que aconteceu com o presidente Lula, né? Quando houve decisão de soltar o presidente Lula que estava preso. Só que o clima era completamente diferente do que se tem hoje. O que a gente verifica hoje é que, sim, na eleição municipal, no primeiro turno, partidos que representam o centro e a direita, eles foram melhores do que quem representa a esquerda, principalmente, mas a centro-esquerda, então eles foram melhores. E se percebeu também e por isso, essa guinada de Bolsonaro, quando ele deixa aquele discurso mais histriônico, mais incisivo, e adota um Bolsonaro querendo parecer uma pessoa, alguém que vai fazer a costura política que a gente está acostumado. Por quê? Porque ele percebe que esse crescimento da direita é um crescimento da direita não daquele eleitor que quer o outsider ou o salvador da pátria, porque esse eleitor, como você disse, na eleição aqui de São Paulo, ele foi identificado com Pablo Marçal e a gente viu que tem um teto para isso, que é esses 28%, 30% dos votos. O que 70% da população faz? Né? Se fala que outros 30% são do campo progressista e que 40% são de centro. Então, é esse centro que decide a eleição. E é isso que a gente pode usar o exemplo aqui, porque aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele citou no discurso que nos próximos dias ele vai priorizar 3 cidades. Santos, que é aqui, né, na Baixada Santista, aqui próximo a São Paulo, a capital paulista, vai também para Palmas, no Tocantins, e vai para Goiânia. E lá em Goiânia ele está especialmente incomodado com o Ronaldo Caiado. Por quê? Porque Caiado lá, ele quer eleger Sandro Mabel e contra um candidato super bolsonarista, que é Fred Rodrigues. Fred Rodrigues, que teve o apoio à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, foi até Goiânia, e que agora o Partido dos Trabalhadores, porque a gente sabe, e aí vocês que estão em Brasília sabem mais do que eu, que no PT o que está acontecendo nesse segundo turno é uma redução de danos. Vamos apoiar podemos apoiar até candidatos da direita democrática, é assim que eles estão, esse termo que eles estão usando. E aí, lá em Goiânia é um exemplo disso, porque o Partido dos Trabalhadores não apoia oficialmente ninguém, mas há um movimento da esquerda lá para votar no candidato de Ronaldo Caiado. E, inclusive, Bolsonaro hoje cita isso, dizendo isso mostra uma estranha aliança. O que essa fala do presidente nos diz? Nos diz que ele está preocupado que outras lideranças do campo da direita, do campo conservador, porque ele mesmo disse estranhar que Caiado é alguém que foi super identificado com as bandeiras conservadoras, aceitar esse apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, a verdade é que, sim, os partidos de centro e direita avançaram. Gilberto Kassab, a gente já falou aqui, é um dos grandes vencedores, pelo menos do primeiro turno, e agora pode faturar outras prefeituras importantes, como é o caso de Belo Horizonte. E aí, Bolsonaro teme, sim, perder esse capital político que ele achou que estava, digamos assim, só sob o guarda-chuva dele. O que a eleição municipal mostrou é que não, é que outras lideranças estão conseguindo crescer e exercer essa liderança e esse poder para barganhar, inclusive na disputa de 2026 lá. Pois é, Natália, eu estava falando aqui antes de entrar no ar, estava fazendo um levantamento aqui sobre alguns dados da pesquisa Atlas Intel. Estou com a cabeça baixa aqui que eu estou olhando o celular justamente para não ter erro aqui. Ó. O PL nessas pesquisas, o PL de Bolsonaro está perdendo hoje, rapidamente aqui, das pesquisas divulgadas entre ontem e hoje, não vou nem falar de tudo, está perdendo em Manaus, está perdendo, perde em Manaus, perde em Belém, perde em Belo Horizonte, perde em Goiânia, como você falou, e perde em João Pessoa. Ou seja, a gente se concentra às vezes muito no PT em relação à própria dificuldade do PT, e é claro isso, o PT, se o presidente Lula já falou, se não se reconstruir, vai acabar tendo ainda mais dificuldade, porque hoje o cabo eleitoral não, a pessoa, o protagonista,
é o presidente Lula, mas o partido muito claramente está tendo dificuldade. Mas o PL, como eu citei aqui, ó, quatro cidades, cinco, onde o PL pode, segundo as pesquisas, não ganhar. Goiânia, inclusive, é uma que a pesquisa Atlas Intel mostra, como você falou, o Sandro Mabel aí na frente com o apoio de Caiado. Agora, essa questão de Caiado e Bolsonaro, Natália, ela já vem aí de umas 3 semanas acontecendo isso. Teve ali claramente um distanciamento. O Bolsonaro deixa claro que não vai apoiar eventualmente um Caiado. Isso seria uma... Voltar a apoiar o Caiado seria muito estranho nesse momento, não? Exatamente, e a gente acompanhou, Léo. Eu estava em Brasília, você está ainda, mas assim, a gente acompanhou bem o momento e sabe que, na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido dele é ele mesmo. Hoje ele está no PL, mas ele já foi do Partido Progressista, ele tentou fundar o Aliança pelo Brasil, e é isso que a classe política, porque o que a gente passou aquele período, tivemos aquele período daquele momento antissistema que aqui em São Paulo se repetiu um pouco com o Pablo Marçal, mas acaba que Pablo Marçal não vai para o segundo turno. Quando ele não vai para o segundo turno, qual é o recado que fica? O recado que fica é que esses candidatos, esse cenário do outsider, ele tem um teto hoje, ele tem um limite, porque a gente foi, ao longo desses últimos anos, de 2018 para cá, percebendo que tem um custo se dizer antissistema, porque todo mundo quem tenta se dizer antissistema, depois acaba entrando para o sistema, né? Como foi o caso do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a gente teve o escândalo do orçamento secreto. Então, a verdade é que a política ela tem um rito e ela tem um decoro. Quem hoje faz parte dessa direita que está avançando em várias regiões, e que hoje ela está representada principalmente por Gilberto Kassab, que é aqui de São Paulo, né, já foi prefeito de São Paulo, hoje é governador, hoje é secretário do governador Tarcísio de Freitas, eles não querem correr riscos, então eles vão usar esse poder que agora a eleição municipal demonstra para negociar dentro das 4 linhas da Constituição. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. E a gente acompanhou no final, né, na reta final do governo do ex-presidente, aquele momento que ele ficou no Palácio da Alvorada, e depois se soube por apuração da Polícia Federal, em que chamou, né, os comandantes das forças lá para saber se algo podia ser feito para que o atual presidente Lula não tomasse posse. Então, a verdade é que, neste momento, o que acontece no país é que o campo da centro-direita, ele avança dentro da institucionalidade, e aí Bolsonaro, ele acaba não querendo fazer esses acordos porque tem medo de perder o capital político dele. De qualquer maneira, a gente percebe isso hoje, que ele perde um pouco já esse capital político, porque a conjuntura é outra. A conjuntura hoje requer estar dentro da institucionalidade. Não é aquele momento mais de Operação Lava Jato, em que tudo se questionava o sistema. A gente hoje quer poder, né? Fica muito clara a preocupação da população com economia, com segurança, e não quer de novo um tensionamento que aconteceu lá nos anos, né? Há 3, 4 anos atrás. Natália, eu vou me despedir de você, porque você precisa ir, e a gente vai na sequência aqui com o Andrei, o Yuri da Atlas Intel, mas é curioso, fazia tempo que eu não ouvia a expressão dentro das 4 linhas da Constituição, que eu nunca soube o que significou, por exemplo. Em relação à política de armas, nada passou pelas 4 linhas da Constituição, foi tudo por portaria, por decreto, né? A gente tem investigações aí contra o ex-presidente, enfim, mas de qualquer forma, fazia muito tempo que eu não ouvia essa expressão, você trouxe aqui a expressão típica do Bolsonaro. Pode falar. Não, só para encerrar minha participação, muito isso, ficou para mim muito nítido. Eu fazia tempo que eu não acompanhava uma agenda em que o ex-presidente estava, mas muito isso, ele querendo se aproximar dessa direita institucionalizada, dizendo, né, sem fazer aquele discurso. Tanto é que eu perguntei para ele sobre o presidente Lula como é que seria uma disputa se ele
conseguisse se tornar legível de novo, elegível de novo, e aí ele evitou fazer críticas contundentes ao presidente Lula, enfim, é um outro Bolsonaro em relação àquele que a gente acompanhou nesses 4 anos em que ele esteve à frente do Palácio Planalto, Léo. Muito bem, Natália Fruê, forte abraço para você, até a próxima, muito obrigado pelas informações aqui, pela apuração.